Para introduzir adequadamente a questão sobre a pedagogia de Paulo Freire, lanço a pergunta, afinal, o que é a pedagogia de Paulo Freire, tão comentada e tão pouco discutida? Em suma, é uma pedagogia que promete o controle total do homem sobre o homem. Lança uma substituição de uma forma social por uma outra, considerada esta a adequada. Ela inverte a ideia de minoria, pois minoria não são aqueles que se delegam tais. Minorias são aqueles que de fato merecem o título de minoria. Exemplo, há uma minoria considerável de professores que hoje no Brasil leem mais de um livro por ano. Ou seja, se pegarmos a ideia do filósofo espanhol Ortega y Gasset, vamos perceber que somos o país das massas e não somos o país das minorias, pois as minorias muitas vezes são ignoradas, pois elas sim representam aquilo que é díspare do comportamento das massas. E por comportamento das massas, ainda relacionando a concepção de Ortega y Gasset com a pedagogia de Paulo Freire, apresento ela como uma imensa fábrica de mimados, pois ela forma alunos que acreditam poder se comportar fora de casa da mesma forma que em casa, que alegam possuir comportamentos inegociáveis. A pedagogia de Paulo Freire, dando seguimento a esta curtíssima exposição, entende o seu objeto este, o aluno, como um elemento biológico, ou seja, um elemento manipulável, ignorando por completo os elementos característicos da identidade da pessoa humana. Paulo Freire acredita no presente, pois suas obras continuam sendo lidas, replicadas e sendo a densa parte da composição bibliográfica de nossas universidades. Paulo Freire, patrono da educação brasileira, escreveu a sua fundamentação em que ele buscava provar ser ele portador de uma capacidade ímpar, ou seja, alguém capaz de formar o homem / o aluno perfeito, o aluno absoluto, ou seja, através da sua pedagogia, ele acreditava que chegaríamos ao fim da história, à formação do homem perfeito, da consciência de massas, sendo essa consciência a geradora de uma fórmula humana ideal. Por fórmula humana, acrescento dois autores, George Orwell, Huxley, que trabalharam justamente no tom da literatura, criticando o universo de fabricação de humanos. Paulo Freire ignorou iniquidades, ignorou o bem, escolheu um lado sem reserva alguma. Foi, portanto, um doutrinador e não um analista. Paulo Freire escreveu: saber narrar é não apenas exercício de memória, mas é também estimular, prestem muita atenção, a tomada de posição. E que posição é essa de Paulo Freire frente aos seus acontecimentos históricos que presenciou, descreveu e, enfim, que interpretou? Começo apresentando ainda a pedagogia de Paulo Freire, trazendo à luz, trazendo ao debate a pedagogia do oprimido, sua obra clássica. Na página 233, escreveu Freire: a revolução é biófila, é criadora de vida, ainda que, para criá-la, seja obrigada, prestem atenção, a deter vidas que proíbem a vida. O patrono da educação brasileira justificava o genocídio soviético, o genocídio cubano.
Pois, ainda segundo Freire, o que não expressou Guevara, talvez por sua humanidade, na página 232 do mesmo livro, é que foram exatamente esta humildade e a sua capacidade de amar, ou seja, Che Guevara, com a sua capacidade de amar, que possibilitaram a sua, aspas, comunhão com o povo. E esta comunhão, indubitavelmente dialógica, se fez colaboração. Segue Freire. Veja-se como um líder como Guevara, que não subiu a Sierra com Fidel e seus companheiros à maneira de um jovem frustrado em busca de aventuras. Reconhece que a sua comunhão com o povo deixou de ser teoria para converter-se em parte definitiva de seu ser. Até no seu estilo inconfundível de narrar os momentos da sua e da experiência dos seus companheiros de falar, de seus encontros com camponeses leais e humildes, numa linguagem, às vezes, quase evangélica, este homem excepcional revelava uma profunda capacidade de amar e comunicar-se. Não se enganem, ele não está falando de Jesus Cristo, de nenhum profeta. Ele está falando de Che Guevara. Daí a força de teu testemunho, tão ardente quanto deste outro amoroso, o sacerdote guerrilheiro Camilo Torres. Seguindo ainda a apresentação sobre a pedagogia de Paulo Freire, a liderança de Fidel Castro, agora na página 223, e de seus companheiros, na época chamado, aspas, aventureiros irresponsáveis, por muita gente, liderança eminentemente dialógica, se identificou com as massas submetidas a uma brutal violência, a da ditadura de Batista. Batista este que o movimento negro nunca o defendeu, sendo ele, negro, minoria, e que tinha um exercício de governo em plena Cuba superior àquela que Fidel Castro deixou depois de anos de tirania e tortura. Com isto, segue Freire, não queremos afirmar que esta adesão de seu tão facilmente exigiu testemunho corajoso, a valentia de amar o povo e por ele sacrificar-se. Exigiu testemunho da esperança nunca desfeita de recomeçar após cada desastre, animados pela vitória que, forjada por eles com o povo, não seria apenas deles, mas deles e do povo, ou deles enquanto povo. Agora, uma outra deserção, uma outra traição registradas por Guevara nos seus relatos da guerra revolucionária, em que se refere às muitas adesões, também eram de ser esperadas. Vejam, Paulo Freire, patrono da educação brasileira, justificando o genocídio caribenho. Dando seguimento às leituras, agora, nosso patrono defende o maior genocídio da história da humanidade, Revolução Cultural Chinesa, em que chineses tiveram que comer inclusive folhas de árvores, pois não tinham outro recurso alimentício. Segue, página 214 da Pedagogia do Oprimido. Como entendemos a Revolução Cultural Chinesa, leia-se aí, 100 milhões de mortos, no mínimo. É o máximo de esforço de conscientização possível que deve desenvolver o poder revolucionário, com o qual atinge a todos, não importa qual seja a sua tarefa a cumprir. Desconfiar dos homens oprimidos, página 230, não é propriamente desconfiar deles enquanto homens, mas desconfiar do opressor hospedado neles. O opressor hospedado neles foi a justificativa para a tirania nazista, a tirania soviética, a tirania maoísta, dentre outras tantas.
Desta maneira, quando Guevara chama atenção ao revolucionário para a necessidade de desconfiar sempre, desconfiar do camponês que adere, do guia que indica os caminhos, desconfiar até de sua sombra, não está rompendo a condição fundamental da teoria da ação dialógica, está sendo apenas realista. É que a confiança, ainda que básica ao diálogo, não é a priori deste, mas uma resultante do encontro em que os homens se tornam sujeitos da denúncia do mundo para a sua transformação. Daí que, enquanto os oprimidos sejam mais o opressor dentro deles que eles mesmos, seu medo natural à liberdade pode levá-los à denúncia, não da realidade opressora, mas da liderança revolucionária. Há tanto a se dizer e tão pouco tempo tenho. Porém, Paulo Freire, creio, escreveu o suficiente, ao menos para o tipo de conversa que estamos aqui estabelecendo. Mas na verdade, me sintonizando com a fala do procurador Guilherme, anexo como Paulo Freire entendia a ideia de pais e filhos na sua relação com a escola. Pedagogia da Autonomia, a obra que, segundo os conhecedores de Paulo Freire, eu me entendo é a obra em que ele desenvolve com melhor qualidade, dentro das suas possibilidades, o seu pensamento pedagógico. Por melhor qualidade, leia-se onde ele consegue apresentar a sua visão pedagógica sem cair em tamanha militância. Não podem, nem devem omitir-se, mas precisam saber e assumir que o futuro é de seus filhos e não seu. Está falando da relação pais e filhos, na página 103, da Pedagogia da Autonomia, edição Paz e Terra. É preferível, para mim, reforçar o direito que tem à liberdade de decidir, mesmo correndo o risco de não acertar, a seguir a decisão dos pais. É decidindo que se aprende a decidir. A posição da mãe ou do pai é a de quem, sem nenhum prejuízo ou rebaixamento de sua autoridade, humildemente aceita o papel de enorme importância de assessor ou assessora do filho ou da filha. Portanto, o pai e a mãe deixam de ser pai e mãe e passam a ser assessor e assessora de seu filho ou filha. Assessor que, embora batendo-se pelo acerto de sua visão das coisas, jamais tenta impor sua vontade ou se abespinha porque seu ponto de vista não foi aceito. Pensem vocês, o pai conversando com seu filho sobre a educação sexual nas escolas, com tantos exemplos que o procurador Guilherme trouxe. O pai tem uma visão, um ponto de vista, e o aluno tem outro, o filho tem outro, e o pai e um filho debatendo sobre aquilo que ele recebeu na escola. É a sonegação máxima do exercício da liberdade doméstica, do exercício da educação domiciliar. Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém, seguiu Paulo Freire. Há muitos outros trechos de outras obras, Educação e Mudança, dentre outras tantas, que eu poderia trazer, mas não disponho do tempo. Mas, dando quase por encerrada a minha manifestação, entendo que, mais do que ser de esquerda ou de direita, isto aqui ultrapassa os limites de qualquer ideia de dignidade da pessoa humana. Se você entende a sociedade sob o viés materialista e encara o espírito da luta de classes como a sua explicação existencial, mas você se escora neste tipo de pedagogia, lamento, é genocida como Paulo Freire foi genocida, cúmplice de genocídio. E falo isso sem parecer fanático, falo isso embasado nas frases de Paulo Freire. Por fim, diferente dos apologetas de Freire,
Estou num nível de pensamento relacional, não relativista. Por isso, essas frases extraídas das duas principais obras de nosso patrono da educação brasileira, eu falo isso com dor, me constrangem. O Brasil, terra que tanto amo, merece, no mínimo, muito mais do que isso. Paulo Freire deve ficar no limbo do constrangimento histórico da história nacional. A terra de Machado de Assis, para ficar só com ele, não pode ser conivente com este tipo de patrono. Patrono, exemplo, o pai, o modelo pedagógico. Aí vem a pergunta: os professores não leem isso nas universidades? Acredito que não, e me escoro no índice apresentado pelo projeto Retratos da Leitura no Brasil, publicada no Estadão, dia 18 de maio de 2016. 50% dos professores não leram um único livro ao longo do último ano. Vejam só, 50% dos professores, segundo a pesquisa do projeto Retratos da Leitura no Brasil, publicada esta no Estadão, dia 18 de maio de 2016, dentre tantos dados sobre o universo de leitores em nosso país, temos este que destaco aqui: 50% de nossos professores não leram um único livro ao longo de um ano. Um único livro. E é fácil sair da universidade sem ter lido uma obra completa sobre o autor que você tanto versa, já que a faculdade é a grande disseminação de polígrafos, filtrados de modo parcial, da mesma forma com que Marx filtrou sobre o universo do operariado inglês, como apontou Gilberto Freire e tantos outros. Gilberto Freire, este também sonegado em um universo em que este Freire predomina e o pernambucano que tanto amou o Brasil é mal interpretado e sempre tido como aquilo que ele nunca foi. Por fim, se 50% dos professores não leram um único livro ao longo de um ano, é compreensível sim que Paulo Freire, ele de fato, ele não é seguido nas faculdades. Tem até 5 minutos, Ganes. E que bom que ele não é seguido. E que bom que ele não é seguido. Não é verdade? Pois se fosse de verdade, o que teríamos dentro das salas de aula? Gulags? Um ambiente ainda pior do que o que já temos? Pois, tristemente, hoje a educação no Brasil, ela é debatida a partir de elementos empíricos que invalidam as teses. Ou seja, se você parte de um universo de escola pública, você aí sim é abalizado para comentar sobre educação. Mas antes que eu seja apontado como coxinha, burguês, dentre outras coisas, sou aluno da escola pública desde sempre. Ou seja, parto do universo de uma realidade nua e crua. A concepção de Lenin sobre a revolução se fundamentava na importância dada aos intelectuais, pois os intelectuais, segundo Lenin, Lenin este que no campo teórico, a meu ver, foi o pior disseminador do marxismo, servem os intelectuais para a elaboração da doutrina revolucionária. A doutrina revolucionária surge da união das massas que despertam para a vida e a luta social consciente e de uma elite intelectual armada com a doutrina marxista. Ainda que Paulo Freire tenha se inspirado em Rousseau, Ernest Bloch, dentre outros tantos intelectuais marxistas e neomarxistas, ou ainda pré-Revolução Francesa ou pós-Revolução Francesa, a concepção fundante de sua pedagogia é a ideia da luta de classes. Portanto, associar a pedagogia de Paulo Freire ao marxismo não é errôneo, muito pelo contrário, é cronológico. Agradeço o espaço dado
O Brasil, terra que tanto amo, repito isso, merece muito mais. Muito mais. Sem mais, obrigado.